Muito boa noite a todos vocês, alunos que estão assistindo pela TV FATEC, mais uma aula. Estamos começando um novo módulo. Eu sou o professor João Braz e vou trabalhar com vocês a disciplina de homilética. Homilética, você sabe o que é isso? Você já ouviu essa palavra? Pois bem, o que nós vamos falar é sobre a arte de preparar sermões. Você que é um futuro pregador, você que é um futuro pastor de uma igreja, você deve saber preparar um bom sermão. Deve saber como atingir as pessoas que você está falando. E durante todo esse trimestre, então, nós vamos estudar esse assunto, aprender um pouco mais sobre como preparar um bom sermão, o que pregar, o que dizer às pessoas que estão nos ouvindo, as técnicas de como falar, de como, então, atingir ao público, aos membros, aos irmãos da igreja através de uma boa pregação. Queria convidar você então para iniciar essa aula fazendo uma oração, fazendo uma prece. Curve sua fronte então, vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de começar mais uma aula. O Senhor dirige então essa aula, que o Senhor seja o verdadeiro professor de todos nós. Uma bênção especial, Senhor, se estenda a todos os alunos que agora estão assistindo essa aula. E que nós, ao abrirmos a Tua palavra, estudarmos aquilo que devemos saber sobre homilética, venhamos ser instruídos por Ti. Senhor, dirija esta aula, eu peço em nome de Jesus, amém. Bom, vamos então ao assunto, né? Nós iremos falar nesta noite sobre homilética fundamental. Lembrando que você está pela TV FATEC, e sempre que você precisar aprender mais, sempre que você quiser saber sobre algum assunto, é só então você acompanhar as aulas às segundas-feiras, às 7h30 da noite. Então nós estaremos iniciando sobre o assunto homilética, tá bem? Então vamos lá, o assunto desta noite é homilética fundamental. O que quer dizer homilética? Aonde eu quero chegar com a homilética? De onde vem essa palavra? Qual é a origem da homilética? É isso que nós vamos estudar nessa noite. Vamos adiante. Bom, vamos começar então sabendo sobre a origem, o significado e a tarefa da homilética. O termo homilética deriva do substantivo grego homilia, que significa literalmente associação, companhia, e do verbo homilio, que significa falar, conversar. De acordo então com o dicionário, homilética significa eloquência de púlpito, de cátedra, a arte de pregar sermões, a arte do saber falar. Meu querido aluno, muitas vezes, muitos pregadores estão subindo aos púlpitos com falta de preparo. Eles acham que não devem se preparar ou que o preparo que eles têm já é suficiente. Mas eu quero dizer a você que todo pregador deve buscar um constante preparo. Deve sempre estar bem preparado, porque ele tem que desenvolver, como se desenvolve uma arte, a arte de levar a mensagem de Deus a outras pessoas. Ele tem que preencher, ele tem que alimentar as pessoas que o ouvem. E se ele não souber, e se ele não estiver preparado para isso, ele não vai realizar um bom sermão. Eu quero dizer que a direção principal e a direção do nosso sermão sempre deve ser do Espírito Santo de Deus, isso é um fato. Mas Deus conta também com o nosso preparo. Nós não devemos deixar somente todo o trabalho para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai agir, vai atuar na vida de quem estiver bem preparado e quem se alimenta bem da palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, para que você possa desenvolver uma boa arte de pregar bem, você quando vai pregar, quando você sobe ao púlpito, você sabe o que você vai pregar? Você sabe qual a mensagem que você deve pregar? Hoje em dia muitas pessoas pregam sobre diversos assuntos. Entram em diversos assuntos, falam sobre saúde, falam sobre temperança, falam sobre finanças,
falam sobre família, mas qual é o assunto que deve predominar no púlpito? Todos estes? Ou eu devo pregar somente, por exemplo, assuntos de autoajuda, ou eu devo ter assuntos cristocêntricos? A boa homilética nos diz que nós devemos sempre apresentar Cristo como o principal assunto do nosso sermão. Cristo crucificado, que morreu por todos nós e ressuscitou para nos dar-nos a salvação, deve ser o assunto principal dos nossos sermões, das nossas pregações. Agora, além de saber o que falar, além de saber o assunto que vai pregar, como você está transmitindo esse assunto? A sua dicção é boa? Você fala de uma maneira audível, que todas as pessoas que te ouvem escutam com uma maneira clara? Você, ao falar, dá ânimo às pessoas ou você deixa as pessoas com sono? Como está sendo a tua maneira de pregar? Nós iremos discorrer o assunto, né? E nós vamos ver então como desenvolver a arte de pregar sermões. Como estávamos falando, o substantivo grego homilia fala associação, companhia. Nós pregamos para várias pessoas. Nós falamos às vezes para grupos pequenos, também como falamos para grupos grandes. Eu, por exemplo, agora estou falando para você que está aí na sua casa, que está no seu trabalho, que está no seu escritório. Ao certo, eu não sei a quantas pessoas eu estou atingindo agora, mas acredito estar falando para diversas pessoas. Então, aquilo que eu vou transmitir com essa aula, ela vai atingir a várias pessoas. E quando você prega, quando você pratica a homilética, você deve se preocupar que você está atingindo muitas pessoas. Você está promovendo a transformação de muitas vidas. Então, você deve estar bem preparado e saber bem o que você vai falar. Ter cuidado com aquilo que você vai falar e saber que você está falando a verdade a todas as pessoas. O falar, o conversar tem que ser muito bem dito, muito bem falado. Então, espero que nesse trimestre, então, nós venhamos aprender bastante sobre isso e treinarmos bastante a nossa homilética para que nós sejamos grandes pregadores, pessoas que sejam verdadeiros testemunhos da palavra de Deus a todas as pessoas. Vamos adiante? Bom, origem, significado e tarefa da homilética ainda. O termo homilética surgiu durante o Iluminismo, entre os séculos 17 e 18, quando as principais disciplinas teológicas receberam nomes gregos, como, por exemplo, dogmática, apologética, hermenêutica. Ao decorrer das nossas aulas, nós vamos lidar aí com alguns nomes que talvez não estejam comuns no seu vocabulário. Mas a homilética, no seu surgimento, veio de encontro também com outros nomes, com outras disciplinas que nós iremos estudar. A homilética, ela não trabalha sozinha. Por exemplo, a homilética, ela é diretamente ligada a duas outras matérias, que são a hermenêutica e a exegese. O que são essas duas matérias? A hermenêutica e exegese são matérias ligadas ao estudo profundo de textos bíblicos. Quando nós estudamos textos bíblicos ou versos bíblicos, nós estamos praticando a hermenêutica e estamos praticando a exegese. Então veja, para que você tenha uma boa homilética, você tem que ter um bom estudo através da hermenêutica, através da exegese, de textos bíblicos, de situações bíblicas, para que você então construa e dirija um bom sermão. Eu não poderia vir aqui falar para vocês sem nenhum preparo, sem saber do que eu estou falando. Se eu chegasse aqui, se não tivesse nenhum assunto para falar para vocês, a nossa aula ficaria uma aula vazia, uma aula sem fundamentos. Eu começaria aqui talvez contar histórias da minha vida, talvez eu estaria aqui contando algum fato que aconteceu comigo hoje, mas o nosso assunto hoje é homilética. Então, eu tive que hoje estudar a apostila, estudar a palavra de Deus, para poder transmitir esse assunto para você. Então veja, quando estudamos homilética, nós estamos diretamente ligados ao estudo da palavra de Deus. Não dá para você transmitir a palavra de Deus, não dá para você apresentar a revelação de Deus sem estudar a revelação. Temos então que estudar a revelação para poder então bem transmitir a palavra de Deus. Vamos adiante?
Bom, ainda falando da origem, do significado, né, da tarefa da homilética, mais uma vez, né, o termo homilos, que significa multidão, turma, assembleia do povo. Normalmente você prega aí talvez para uma igreja de 100, 200, 1000 pessoas, e essas pessoas, quando vão te ouvir, quando vão à igreja, quando vão escutar um pastor falar, elas desejam se alimentar da palavra de Deus. Às vezes você vai se deparar com pessoas aflitas, pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas familiares, e desejam ouvir uma palavra de esperança, de conforto, uma palavra que toque fundo aos seus corações e lhes dê, como eu disse, conforto, esperança, e elas saiam então alimentadas. Então, o termo homilos, você está falando para uma multidão. Agora, pense só. É uma responsabilidade tremenda quando você fala para um grupo de pessoas. Você não pode sair falando qualquer coisa. Você não pode dizer aquilo que te vem na mente, ao seu bel prazer. Você tem que ser, sim, orientado pelo Espírito Santo e dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Você não pode simplesmente inventar uma história e transmitir ao povo. Por exemplo, eu não seria um bom pregador cristão se eu contasse uma história, por exemplo, eu deixasse a Bíblia de lado, pegasse um outro livro, no caso um livro de fábulas, que contaria, por exemplo, uma história mitológica, e falasse, olha, vocês agora sirvam a Hércules, sirvam a Zeus, sirvam a Thor, que são aí deuses gregos. Mas veja, eu preparei um assunto, mas esse assunto não tem a ver com a palavra de Deus. Então eu não posso, como um pregador cristão, falar de outros assuntos e querer com que as pessoas que me ouvem aceitem e escutem outros assuntos. Se eu sou um pregador cristão, eu vou pregar a palavra de quem? Do próprio Deus, que é a Bíblia. Então eu devo falar à assembleia aquilo que o povo precisa ouvir, então, sobre a palavra de Deus. A palavra homilia significa associação, então, companhia. E homílio, que significa falar, conversar. Então, no grande sentido da palavra homilética, é o conversar com a assembleia, é conversar com o público, falar com as pessoas que te ouvem, e falar bem, e falar de maneira audível, de maneira eloquente, com uma boa retórica, aquilo que as pessoas precisam ouvir. Temos que estar preparados para dizer a mensagem de Deus para todas as pessoas. Queridos, eu sou da seguinte opinião. Às vezes muitos pregadores vão sem o preparo para a igreja. Chegam lá na igreja sem ter estudado um capítulo da Bíblia e ficam aguardando que Deus dê uma revelação para que ele pregue. Ele abre a Bíblia, sorteia talvez um texto bíblico e diz sobre aquele texto. Agora, se eu te fizesse uma pergunta, agora, nesse momento mesmo, sem preparo, você teria condições de discorrer sobre profecias bíblicas? Você teria condições de abrir o livro de Daniel, por exemplo, e explicar o significado, por exemplo, de algumas profecias bíblicas? No livro de Daniel nós encontramos ali, por exemplo, uma estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de barro e de ferro. Vem uma pedra, bate ali na estátua. Se eu te falasse essa história, e talvez você nunca tivesse aberto a Bíblia para ler essa história, você saberia me dizer o que significa essa estátua? De onde eu tirei essa estátua? Se eu te falasse, por exemplo, de um urso com 3 costelas na boca, que também está no livro de Daniel, você saberia dizer o que representa esse urso? Então veja, através do estudo você vai saber o que significa tanto o urso quanto as costelas que estão na boca do urso. Vou deixar você pesquisar, talvez numa próxima aula eu te diga o que significa o urso e as costelas, tá bem? Mas vou deixar você curioso. Pesquise, estude, investigue que você vai saber. Agora veja, eu vou sem preparo para a igreja, eu chego na igreja e vou pregar. E peço para que o Espírito Santo dirija o meu sermão. Queridos, será que fazendo isso ou tendo essa atitude, você não está deixando o trabalho que seria para você fazer, aquilo que é da sua obrigação, você está fazendo o Espírito Santo de teu empregado, por exemplo? Você lembra da situação quando Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus disse às pessoas que estavam ali, tirai a pedra. Agora eu posso fazer uma pergunta para vocês. Será que Jesus, com o seu poder, ele não poderia ter falado para a pedra, pedra, saia daí? E depois ter ressuscitado Lázaro, como fez?
Mas veja, Jesus pediu a participação de outras pessoas. Aquilo que as pessoas podiam fazer, Jesus pediu para que as pessoas fizessem. Tirar a pedra. Aquilo o ser humano que estava ali podia fazer. Então o ser humano foi lá e removeu a pedra. Agora vejam, ressuscitar Lázaro, Jesus que tinha que fazer. E ele foi lá então deu a vida a Lázaro. É mais ou menos assim que tem que funcionar o teu preparo. Aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Que é estudar, ler a palavra de Deus, ir para a igreja com o sermão pronto. E aquilo que é a parte de Deus, com certeza Ele vai fazer. O Espírito Santo, Ele vai te guiar, vai te instruir no teu preparo, no teu estudo. E na hora da apresentação da mensagem. Agora, deixar todo o trabalho para o Espírito Santo não é o melhor caminho. Você então deve chegar na igreja preparado. Desde casa já, contando com o Espírito Santo no preparo do teu sermão. Estudando o texto bíblico que você vai discorrer, lendo a palavra de Deus, se envolvendo com a palavra de Deus, buscando outros versículos que confirmam o assunto que você vai falar, buscando comentários bíblicos que falam sobre o assunto, lendo textos que se referem ao texto bíblico que você está dizendo, que você está pronunciando. Agora, antes desse preparo, antes desse estudo, busque o Espírito Santo em oração. E Ele vai estar ali com você, te dirigindo, te apoiando, fazendo com que você, ao chegar na igreja, você esteja preparado para apresentar o bom sermão. Você vai ver, se você seguir esse conselho, os seus sermões vão ser melhores, você vai alimentar as pessoas que estão para te ouvir. Então, quando você pratica a homilética, você não começa a praticá-la no momento que você vai pregar. Você começa já a praticar a homilética desde o preparo da mensagem. Quando você está em casa estudando o assunto, lendo sobre o assunto, se preparando sobre o assunto. E tenha certeza, o Espírito Santo de Deus vai estar sempre com você, dirigindo o seu preparo e o seu sermão. Vamos adiante? Veja, há uma relação então, como nós já falamos, da homilética e outras disciplinas. Como disciplina teológica, a homilética pertence à teologia prática. Você vai viver a homilética na prática. É por isso que é uma matéria fascinante, uma matéria gostosa, porque você vai ter a oportunidade de, na prática, viver a homilética. Todas as semanas você vai estar num púlpito falando a pessoas. E você vai ver, conforme você vai estudando essa disciplina, você vai ver que você vai melhorando algumas técnicas, você vai melhorando o seu desempenho, a sua retórica vai ficar melhor e você vai conseguir de maneira eficaz levar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Por isso que tem que ser estudado, por isso que é uma disciplina da faculdade que você está fazendo. Porque quando você estiver bom nisso, você vai ver que as pessoas que estão ao seu redor vão chegar mais perto de Cristo, vão entregar a vida a Jesus, porque quando a pessoa ouve a verdade, ouve a mensagem de Deus, o coração é tocado e a pessoa então decide servir a Cristo. Por isso que você tem que fazer bem feito. Vejam só, as disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese. Como falamos, são disciplinas que estudam textos bíblicos na sua profundidade. Eu pego um texto bíblico, eu decifro o que está escrito, eu estudo esse texto, eu vou a fundo, enxergo nas entrelinhas o que esse texto está dizendo. Aí eu estou praticando uma boa exegese e uma boa hermenêutica. As três são diretamente ligadas, sendo a homilética dependente tanto da hermenêutica como da exegese. Queria ler um texto bíblico para vocês que confirma essa questão do preparo que eu estou dizendo. Está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. Vejam só. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Queridos, imagine uma corneta que não dá o tom que se precisa ouvir. Você já viu, por exemplo, um exército com a sua banda, com a sua orquestra, vamos dizer assim? Você tem ali no exército o toque de silêncio, você tem ali no exército o toque para a batalha, e às vezes aquilo que é corneta, aquilo que é o trompete, aquilo que é dito pelo instrumento musical, move todo o batalhão. Agora, se a sua trombeta está dando um sonido incerto, se você não sabe que nota você está tocando, ou se você está tocando qualquer coisa,
como você vai conduzir a sua igreja, como você vai conduzir as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Você precisa sim saber o que está tocando. A sua trombeta tem que dar a nota certa. Você tem que saber que o som que sai da sua boca é a palavra de Deus. Porque Deus está usando você como um instrumento. E esse instrumento tem que estar afinado com a vontade de Deus. E tem que apresentar a todas as pessoas aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. Tá bem? Então não é para tocar qualquer coisa. Não é para falar aquilo que te vem à cabeça. Você tem que estudar o que Deus quer, saber da revelação que Deus tem para você, que está na palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu vou encontrar a revelação? Claro que é. Você já, por exemplo, só um exemplo, você sabe o que quer dizer a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse, por exemplo, quer dizer revelação. Então, às vezes, existem pessoas que ficam esperando vir uma revelação com a revelação nas mãos. A revelação está aqui. Veja a revelação, estude a revelação e apresente de uma maneira correta e boa a revelação a todas as pessoas. Então, seja um estudante, afine a sua trombeta e leve a palavra de Deus a todas as pessoas, que vai soar como música no ouvido das pessoas que ouvem. Você já ouviu uma música com uma nota desafinada? Ou um cantor, quando canta uma nota desafinada? Apenas uma nota desafinada faz com que aquele som bonito se torne um barulho nos seus ouvidos. Assim é a palavra de Deus. Você tem que estar afinado com Deus e levar uma boa mensagem, fazer com que a mensagem chegue de maneira correta e de maneira eficaz ao ouvido de todas as pessoas. Tá bem? Esteja afinado com Deus. Vamos adiante. A homilética deve valer-se dos recursos da retórica. Eu falei aqui algumas vezes a palavra retórica, mas você sabe o que significa retórica? Pode procurar aí no seu dicionário, mas eu vou te dizer. Retórica é a capacidade de persuadir alguém ou um grupo de pessoas. Não é que você vai convencer, você vai enganar as pessoas de maneira errada, você vai fazer das pessoas zumbis que te escutam. Não, você vai apresentar a verdade e vai convencer que a verdade é verdade. É simples. Então nós temos que ter a capacidade, a boa capacidade de falar a verdade de uma maneira com que as pessoas acreditem e que as pessoas que estão transmitindo, no caso você, também acreditem naquilo que está falando. Imagine se você prega uma mensagem e nem você acredita naquilo que você está falando. Fica difícil, né? Então você tem que ser a primeira pessoa a acreditar, a ser persuadida então pela mensagem que você prega. Então a retórica ela serve para você e serve para as pessoas que estão ouvindo. Então retórica é a capacidade de persuadir, convencer as pessoas que estão num caminho errado e trazer essas pessoas então para o caminho de Deus, para o caminho correto. Apresentando a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade a todas essas pessoas. Outra coisa importante também é a eloquência. Imagine se eu fosse falar aqui para vocês, eu vou dar só um exemplo, né? E eu falar para aprender uma maneira para vocês não estão me entendendo. Seria esquisito, não seria? Veja que eu travei os lábios e eu comecei a falar de uma maneira que ficasse ruim para que vocês entendessem. Então, queridos, o bom pregador, ele tem que falar bem. A voz do pregador tem que ser algo que soe também como música no ouvido das pessoas. Module a sua voz ao falar. Fale de uma maneira clara, diga bem as palavras, use uma boa dicção para pronunciar as palavras. Às vezes o que falta para a gente, queridos, com todo carinho, eu quero dizer isso para vocês, é procurar um fonoaudiólogo. Sim, às vezes a pessoa é um pregador, tem uma boa mensagem para apresentar, tem uma boa capacidade de convencer as pessoas, uma boa retórica, é uma pessoa preparada, mas ao falar, ela fala muito baixo, ela fala de uma maneira que a dicção não se pronuncia então as palavras de maneira correta, e aí para quem ouve fica difícil. Então veja, qual é o caminho? O caminho é procurar uma ajuda, procurar um médico especialista no assunto, no caso, um fonoaudiólogo. E aí você vai exercitar, você vai falar melhor. Então veja, uma boa eloquência também faz parte de uma boa homilética. A pessoa que quer ser um bom pregador, ela tem que saber falar direitinho, tem que falar de uma maneira que as pessoas escutem e as pessoas entendam o que está falando. Certa vez fui numa igreja e comecei a ouvir o pregador e ele tinha uma boa mensagem. Só que a mensagem daquele pregador trazia sono para mim.
pela maneira que ele falava. Ele falava muito baixinho, falava de uma maneira muito calma, muito suave. E às vezes você pode até falar de maneira calma e suave, mas você deve falar de uma maneira que não desperte sono nas pessoas. De uma maneira que as pessoas te escutam então e saiam motivadas, saiam animadas, cheias e alimentadas da palavra de Deus. Cuidado com a maneira de falar é muito importante. Então veja, temos dois cuidados aí. O que falar, temos que saber o que falar, temos que saber como falar, e temos também que ter uma boa maneira de falar. Então seriam três, não duas, como eu falei, três situações aí que devemos levar em consideração. Saber o que falar. Você nunca deve ir a um púlpito de uma igreja, a uma palestra, a um clube ou um grupo que você vai participar, sem saber o que você vai falar. Você deve conhecer o assunto que você vai falar. Primeiro ponto. Segundo ponto, você deve explorar esse assunto e saber falar. Ter uma boa capacidade de convencer a pessoa a sair do pecado e vir para a verdade de Deus. Você tem que saber persuadir. Você tem que ter uma boa retórica. E terceiro, uma boa eloquência. Saiba falar. Pronuncie bem as palavras. Treine a dicção. Tome água. Tá? Às vezes você começa a falar e fica nervoso. Quando você fica nervoso, a boca seca. E aí fica difícil de você pronunciar as palavras. Leve uma garrafinha de água, leve com você um copinho de água, tome um pouquinho de água na hora que você está falando. Não é vergonha, não é mal nenhum você interromper por alguns segundos a sua mensagem, beber um pouquinho de água para molhar as suas palavras e você continuar falando. Para que você então tenha um bom desempenho, uma boa eloquência. O que é pior? Às vezes você está com a boca seca, precisa falar, e você não consegue falar, porque a sua boca está seca. E aí você leva o sermão inteiro, você tem ainda, vamos dizer, 30 minutos para falar, e você não fala direito porque a sua boca está seca, e você não bebe água. Então é melhor que você comprometa, às vezes, 10 segundos do seu sermão, e não comprometa, então, o sermão inteiro. Então bebe um pouquinho de água naqueles 10 segundos, elimina o problema da boca seca, e continua então, tenha então 30 minutos aí de uma boa mensagem, uma mensagem bem falada. Então veja, você também pode utilizar meios e métodos de comunicação dos mais modernos que nós temos para aplicar a sua mensagem. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês e estou utilizando um meio de comunicação para trazer uma mensagem a todos vocês, para trazer essa aula a vocês. E se você observar, eu estou usando também uma apresentação de slides para que os textos que nós estamos falando sejam também visíveis para você. Isso é uma técnica. Mas as técnicas nunca são mais importantes do que a mensagem. Você pode usar diversas técnicas. Por exemplo, você pode usar uma dramatização, você pode usar gravuras, você pode usar uma apresentação de slides, como eu estou usando. Talvez aí, antigamente usava aqueles projetores mais antigos, né? Nós tínhamos aqueles, que até esqueci o nome daquele negócio lá, retroprojetor, né? Obrigado aqui. O Jonathan me ajudou aqui, o retroprojetor, né? Eu não sei qual técnica que você vai usar. De repente você pega alguns membros da igreja e coloca algumas roupas nele de pessoas da época para falar sobre o assunto. Todas as técnicas, elas ajudam, mas a técnica não é o foco. O foco sempre deve ser a mensagem. Um bom sermão, somente você e a Bíblia, se for bem apresentado, é o suficiente para atingir o coração das pessoas. É o suficiente para alimentar as pessoas. Mas, se você quer enriquecer o seu sermão, utilizando de técnicas, utilizando de outras maneiras, como eu no caso aqui estou usando, isso ajuda, mas não deve ser o principal. O principal sempre é a mensagem que você está apresentando, tá bem? Às vezes as pessoas se preocupam muito com a técnica e esquecem de se preocupar com a mensagem. E acabam apresentando uma mensagem qualquer, tem todo um aparato, né, tem todo um evento, mas a mensagem é fraca. Então, tem que ter uma boa mensagem, tem que ter um bom alimento. Né? Para que vocês entendam, não adianta, por exemplo, eu pegar uma louça importada, né, o melhor prato, né, um prato banhado a ouro, e servir para você uma salsicha, ou salsicha, né? Salsicha é melhor que salsicha. Eu errei aí. Salsicha. Servir para vocês uma salsicha de péssima qualidade.
Você vê, olha só, essa palavra eu tenho dificuldade, salsicha. E eu preciso melhorar a minha homilética na palavra salsicha. Então veja, eu pego ali o melhor prato, uma porcelana importada, banhada a ouro, e aí eu coloco no meio dela a pior salsicha que tem no mercado. Não combina, né? O que vai te alimentar? É o prato? Não. O alimento é aquele alimento que está dentro do prato. Então não adianta fazer um grande evento, colocar várias projeções, jogo de luzes, né? Fazer aquele aparato todo, fumaça saindo do chão, se a mensagem for fraca. Temos que ter uma boa mensagem. Então vejam só, o foco principal deve ser a pregação do Evangelho, pois as Escrituras Sagradas são o fundamento básico de toda homilética evangélica. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e leve a palavra de Deus às pessoas. Eu acredito que se você abrir a palavra de Deus, você vai encontrar milhares de sermões. Por exemplo, o livro de Judas. Você já pregou alguma coisa sobre o livro de Judas? O livro de Judas tem 25 capítulos. E eu quero dizer para você que cada capítulo dá um sermão. Então, somente no livro de Judas, que é um único capítulo, com 25 versículos, melhor dizendo, né? Tem um capítulo e 25 versículos. Você tem ali nos 25 versículos, 25 sermões, se você estudar direitinho o livro de Judas, por exemplo. Apocalipse, você pode fazer diversos sermões sobre o livro de Apocalipse. Daniel, Gênesis, Êxodo, Salmos, Provérbios, os Evangelhos. Você pode criar, estudar e, com a direção do Espírito Santo, elaborar diversos sermões de grande qualidade. Você não precisa buscar outros recursos. A palavra de Deus tem que ser a base e a fonte dos seus recursos. Tá bem? Vamos adiante? Queria ler para vocês um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Acompanhe a leitura. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Aqui é Paulo falando. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja qual era o centro da pregação de Paulo. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja que a mensagem de Paulo era a mensagem de Deus. O que Paulo pregava, a palavra de Deus. Paulo não estava ali pregando sabedoria humana. Paulo estava pregando a palavra de Deus. E essa é a mensagem que nós devemos levar às pessoas. É lógico que um dia, de vez em quando, ali na igreja, você pode, por exemplo, convidar um médico para falar sobre uma doença na sua igreja. Por exemplo, falar sobre o câncer, falar sobre o fumo, né, os malefícios que o cigarro traz à saúde. Mas veja, isso também é plano de Deus. Você vai encontrar textos bíblicos para que a pessoa não fume, para que a pessoa procure ter uma boa saúde, para que ela tenha uma boa alimentação. Agora, você não pode fazer da tua igreja uma comunidade terapêutica, onde o assunto ali é somente uma ajuda de grupo. Você vai fazer dali um local onde as pessoas vão fazer uma terapia de grupo. O foco deve ser a salvação, a pregação do Evangelho. E a palavra de Deus automaticamente fará uma terapia na vida das pessoas. Às vezes nós transformamos a nossa igreja em um local onde vai pregar mensagens confortáveis para as pessoas. Mas às vezes nós devemos falar mensagens que façam as pessoas estremecerem, façam com que as pessoas larguem e abandonem a vida errada que ela está vivendo e voltem então a viver uma vida ao lado de Cristo. E onde você vai encontrar informações para isso? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então o centro das nossas pregações deve ser então a palavra de Deus. Vamos adiante? Vejam só, o desenvolvimento histórico da homilética. O modelo predominante no período profético era a palavra vinda diretamente do Senhor. As coisas na história da humanidade funcionaram da seguinte maneira. As primeiras pessoas que ouviram falar de Deus foram Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Deus falava com elas diretamente.
Todos os dias, Deus visitava o jardim do Éden e conversava com Adão e com Eva. Transmitia a sua vontade a Adão e Eva de maneira direta. Com a entrada do pecado nesse mundo, houve uma separação. Aquele contato que Deus tinha com Adão e Eva não foi mais possível, porque o pecado fez separação entre o homem e Deus. Deus então se utiliza de outra maneira, se utiliza dos profetas, pessoas corretas, pessoas que eram líderes no povo em que viviam, pessoas usadas por Deus, tementes a Deus, para transmitir então a mensagem a outras pessoas. Então Deus dizia aos profetas e os profetas transmitiam às outras pessoas. E as pessoas que ouviam então passavam o seu conhecimento de pai para filho. O pai sentava com o filho na porta da sua casa, andando pelo caminho, como a palavra de Deus diz em Deuteronômio, e transmitia então aos seus filhos aquilo que os filhos precisavam ouvir. Vale lembrar que as pessoas que viviam antes do dilúvio, elas tinham uma situação diferente das pessoas que nós temos hoje. Eram pessoas que viviam mais, pessoas que gozavam de saúde melhor, porque ainda nós não tínhamos tido no nosso planeta tanta consequência do pecado e o dilúvio não tinha mudado todo o clima do nosso planeta. Se você olhar, por exemplo, as pessoas antediluvianas, por exemplo, Matusalém viveu 969 anos. Então vejam, pessoas com uma capacidade, com uma saúde muito melhor e muito superior à que nós temos hoje. Então essas pessoas tinham uma capacidade de transmitir de boca a boca aquilo que Deus queria para eles de uma maneira oral e elas tinham uma capacidade de memorizar muito maior. Passado o tempo, começou então a se escrever. O primeiro escritor da Bíblia, nós entendemos ser Moisés. O primeiro livro da Bíblia escrito então foi o livro de Jó. E depois então Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros aí que nós temos na ordem, na Bíblia. E veja, começou-se a anotar aquilo que foi escrito. Mas como que a mensagem chegava a Moisés? Deus então inspirou Moisés, e Moisés, por exemplo, como profeta de Deus, escreveu a Bíblia. E nós vamos ver na Bíblia outros profetas também, Zacarias, Malaquias, Mateus, João, Judas, nós vamos ver Paulo, vários escritores e autores da Bíblia. Essas pessoas então, Deus dizia, transmitia a mensagem e eles escreviam. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não ditou a Bíblia para essas pessoas. Deus inspirou a Bíblia para que essas pessoas escrevessem. Veja que a maneira com que eles escreveram era uma maneira muito pessoal. Mas veja, era a vontade de Deus e com a escrita de cada uma das pessoas. Um exemplo, por exemplo, nós temos 4 evangelhos, e se você observar os 4 evangelhos, os 4 falam do mesmo assunto que é Jesus, a vida de Jesus, só que os 4 são colocados de uma perspectiva diferente. Por quê? Porque cada autor colocou a sua perspectiva sobre o assunto. Então, os autores da Bíblia, no caso, o autor principal, o autor da Bíblia é Deus. Deus inspirou toda a Bíblia. E os profetas, eles não foram meros copistas da Bíblia. Eles, pela inspiração divina, eles estão e escreveram com a sua linguagem aquilo que Deus queria para o seu povo. Usaram da linguagem que eles tinham, da maneira que eles tinham para falar, para então alertar e instruir o povo de Deus. Foram inspirados por Deus, tá bem? Então toda a Escritura é inspirada por Deus de acordo com a própria Escritura. Deus então inspirou os profetas no começo. Vejam só, e os profetas então anunciavam e ilustravam as suas próprias vidas. É aquilo que eles sabiam, da maneira que eles sabiam contar a história, eles contaram o que Deus queria que o povo ouvisse. Após o exílio, desenvolveu-se então a homilia primitiva, em que as passagens das Escrituras Sagradas eram lidas em público nas sinagogas. Se você olhar, por exemplo, no tempo de Jesus, Jesus, aos seus 12 anos de idade, foi à sinagoga. E ele foi então ali convidado a ler os rolos das Escrituras no templo. E ele leu ali então o livro de Isaías. A Escritura então agora já escrita, ela era lida para que então pudesse ser praticada e vivida pelas pessoas que escutavam aquilo que era lido e também pelas pessoas que liam. Hoje nós temos as Escrituras em formato, nos seus 66 livros, em formato de Bíblia, né?
Nós temos nas nossas mãos, e no Brasil nós temos acesso com facilidade à palavra de Deus. Temos a Escritura de maneira fácil, de fácil acesso nas nossas mãos. O que nós devemos fazer então? Também ler as Escrituras, ler a palavra de Deus, de maneira que nós venhamos a entender aquilo que está escrito e também levar com que as pessoas que estão ouvindo aquilo que a gente lê também entendam. Tá bem? Vamos adiante? Então veja, por volta do ano 500 a 300 a.C., os gregos como Córax, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles estavam desenvolvendo a retórica, tá? Como eu já disse a vocês, a capacidade de persuasão. Só que o que eles estavam fazendo era filosofia, né? Não era ligado à salvação, não era ligado à palavra de Deus. Por exemplo, existem exemplos interessantes sobre a retórica e sobre a filosofia desenvolvida por esses grandes filósofos. Mas talvez não teria muito a ver com salvação. Mas eu vou dizer algo que é interessante, por exemplo, que eu gosto muito, que são as 3 peneiras de Sócrates, por exemplo. Sócrates dizia o seguinte: quando alguém vai falar alguma coisa para alguma pessoa, por exemplo, você que está aí me vendo, quiser me contar alguma coisa, eu deveria fazer 3 perguntas para você, em primeira instância. A primeira pergunta que eu deveria fazer para você seria a seguinte: é verdade o que você está me falando? A segunda pergunta que eu deveria fazer para você seria a seguinte: você pode provar aquilo que você está me falando? E a terceira pergunta é: o que você está me falando está trazendo algum benefício? Bom, essas seriam então as 3 peneiras. Se passar pelas 3 peneiras, então você diga o que você quer me dizer. Agora, se não é verdade, se você não quer e não pode provar, e se não traz nenhum benefício, então é melhor que você não diga. É assim que Sócrates fazia então e desenvolvia os seus assuntos filosóficos. Isso é uma dos assuntos de Sócrates, ou uma das suas retóricas. Nós poderíamos aqui discorrer diversos assuntos e diversos assuntos filosóficos em que esses grandes filósofos da humanidade discorriam e falavam. Mas veja, Jesus tinha uma outra técnica. Jesus, no entanto, pregou o evangelho do reino de Deus. E ele pregava com simplicidade. Ele usava parábolas, por exemplo, para falar às pessoas. O que é uma parábola? Parábola é uma história que ilustra o assunto que você quer falar. Por exemplo, eu tenho um assunto para te dizer. E talvez de maneira direta você não entenda. Mas se eu contar uma parábola para você, se eu contar uma história, você entendendo a história, você consegue entender o assunto. Vocês lembram, por exemplo, da situação em que o profeta Natã começou a falar de uma pessoa que tinha somente uma ovelhinha, e se fosse alguém ir lá e matasse aquela ovelhinha, ele falando isso para Davi. E Davi ficou irado, falou assim: esse cara tem que ser condenado à morte, essa pessoa tem que ser condenada à morte. Aí Natã então diz a Davi: olha, essa pessoa é você. Se referindo ao assassinato do seu general pelo pecado que ele tinha cometido com a esposa do general. Então veja, às vezes, e na maioria das vezes, Jesus utilizou de parábolas, histórias de fácil entendimento, histórias simples para que as pessoas entendessem aquilo que Jesus queria dizer. E nós também devemos e podemos contar histórias que ilustram diversas situações. Agora, o que devemos ter cuidado? É contar histórias verdadeiras, não contar mentiras. Contar histórias que ilustram a verdade. Esses dias eu me deparei com uma história que eu já contei em alguns sermões, já falei em algumas pregações, a história da águia, que é uma história muito conhecida e talvez você também a conheça. É uma história que a águia vive 70 anos, né? Mas para que ela chegue aos 70 anos, ela com 40 anos de idade, ela precisa passar por uma transformação. Então ela começa então a arrancar as unhas, ela bate o bico também na parede, arranca o bico, arranca as penas, as plumas das asas, e depois então de um processo aí que dura 150 dias, ela tem um bico novo, tem as unhas novas, tem asas novas, e aí ela pode então viver mais 30 anos em plena condição de atividade. Mas eu quero dizer para você que estudando e vendo algumas pesquisas científicas sobre o assunto, e vendo alguns assuntos
de pessoas que escreveram sobre o assunto, essa história não é verdadeira. E às vezes, por muitas vezes, nós contamos essa história ilustrando, né, a perseverança da águia, o fato de voar nas alturas e sermos nós como a águia, passarmos por uma renovação. O fato de você passar por uma renovação, isso é correto. Mas a história da águia, infelizmente, não é uma história verdadeira. Nós não podemos vender essa história como verdade. Então, quando você for ilustrar, contar uma parábola, contar uma história, verifique se essa história tem fundamento, se é uma história verdadeira, se é uma história correta, se é uma história verídica que realmente aconteceu, né? Às vezes contamos história dizendo que aconteceu e, na verdade, não aconteceu nada daquilo. Não vamos buscar a fonte, não sabemos se é uma história verdadeira. Podemos sim e devemos usar parábolas, histórias que ilustram. Mas alerte então que é uma parábola, que é simplesmente uma história que ilustra. Não conte uma mentira dizendo que essa mentira é verdade. Se você for contar uma história e dizer que essa história aconteceu, certifique-se que essa história realmente aconteceu. Não que é uma mentira inventada. Agora, se é uma simples história, se é uma simples parábola, deixe isso claro. Olha, isso é uma parábola, isso é uma história, somente para que eu faça uma ilustração sobre o assunto. Ficou entendido isso? Então veja, Jesus usava parábolas. Por exemplo, as histórias que Jesus contava, principalmente as parábolas, eram histórias que não tinham acontecido. Eram histórias que Jesus ali estava usando como ilustração, mas faziam com que as pessoas pensavam. Então ele alertava e dizia, olha, isso é uma parábola, isso é uma história, para que as pessoas entendam aquilo que eu quero dizer. Tá legal? Agora, se você for contar alguma coisa que aconteceu, certifique-se de maneira correta como aconteceu e certifique-se então da verdade. Vamos adiante então. Como então vem acontecendo o desenvolvimento da homilética? Veja, nós vimos como aconteceu no tempo dos profetas, e veja, analisando o livro de Atos, percebemos 5 elementos básicos comuns às mensagens dos apóstolos, tá? As mensagens apostólicas, como Pedro, como Paulo, como Barnabé pregavam. Eles tinham algo em comum na sua mensagem. E o que era comum? O Messias, eles pregavam que o Messias prometido do Antigo Testamento, ou seja, que um Salvador viria e veio a essa terra e veio para salvar toda a humanidade. A pregação, então, era sobre o Messias. Outra pregação, a morte expiatória de Jesus. Jesus morreu no meu e no seu lugar para salvar a todos nós do pecado. Estamos hoje libertos do pecado pela morte de Cristo e pela ressurreição de Cristo. A sua ressurreição, então, era outra fonte de pregação. A sua ressurreição pelo poder do Espírito Santo. Veja, algo muito pregado e deve ser pregado também por você. A volta gloriosa de Cristo Jesus. Jesus prometeu. E se você procurar na Bíblia, você vai encontrar mais de 1000 versos bíblicos referentes à volta de Cristo Jesus. Por exemplo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas vou preparar-vos um lugar. E quando preparar e voltarei para te buscar. Então veja, Jesus vai voltar? Sim, na Bíblia você vai encontrar vários textos bíblicos dizendo que Jesus vai voltar. E que Jesus vai voltar para buscar a mim e a você e levar a mim e a você salvos por toda a eternidade. Veja só, o apelo ao ouvinte para que ele se arrependesse e cresce no Evangelho. Um bom sermão também deve ter um bom apelo. Se você prega a mensagem e não diz para que a pessoa mude de vida, para que a pessoa continue do jeito que está, você está deixando a sua mensagem pela metade. Então, quando você levar a mensagem a alguém, você também pode e deve fazer um bom apelo, para que a pessoa abandone o pecado e venha ter uma vida ao lado de Cristo Jesus. Você tem feito apelos para que as pessoas mudem de vida, ou seja, deixem o pecado e venham para Jesus? Esse também deve ser algo que deve permanecer e estar presente na sua pregação, no seu sermão. Então veja, pregar sobre Jesus, sobre o Messias, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a volta de Jesus, tá? E o apelo para que a pessoa viva ao lado de Jesus.
temas maravilhosos que devem estar sempre presentes nos nossos sermões. E o que você tem pregado? Às vezes você tem pregado muito sobre cura, mas não prega sobre quem cura. Às vezes você prega muito, sobre dinheiro, e às vezes você não prega sobre o provedor do dinheiro. Então, meus queridos, leve em consideração aquilo que Deus quer que você pregue, aquilo que deve ser verdadeiramente a mensagem que você deve apresentar nos seus sermões, nas suas pregações. Vamos adiante? Veja só o que diz C.W. Kuller, no livro A Pregação Expositiva Sem Anotações. Ele diz assim: a homilia cristã apenas segue a ordem natural do texto da Escritura e visa meramente ressaltar, mediante a elaboração e aplicação, as sucessivas partes da passagem como ela se apresenta. Ou seja, você não tem que inventar moda, você tem que apresentar a palavra de Deus. Você tem que estudar o texto bíblico e apresentar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser a fonte do seu sermão. É na palavra de Deus que você vai entender o que é amor, quem é Jesus, o que é salvação, o que é esperança, o que é fé. Então é aqui que você deve se basear. E não deve inventar outras coisas, não deve buscar outros assuntos. Fique com a simplicidade e a verdade da palavra de Deus. Vamos adiante? Bom, as primeiras teorias homiléticas, tá bem? Primeira teoria, as primeiras pessoas que começaram a falar sobre homilética ou elaborar situações para que se tenha uma boa homilética. Veja, Crisóstomo, em 345 a 407 depois de Cristo. Ele foi aí um dos pioneiros em saber trabalhar um bom sermão. Depois nós temos Agostinho, né? E ele escreveu The Doctrina Christiana, dividida em duas partes. Veja, inveniente é como chegar ao assunto, e de proferendo, que é como explicar o assunto. Por exemplo, como você vai chegar a determinado assunto? Você vai falar, por exemplo, sobre a volta de Jesus. Como você vai preparar a sua igreja para receber essa mensagem? Isso, de acordo com Agostinho, chama-se inveniente. E como você vai então explicar a mensagem que você chegou então? Você chegou à mensagem. Como então agora você vai apresentar essa mensagem a todas as pessoas? De acordo com Agostinho, então isso é chamado de proferendo. Tá bem? Bom, na Idade Média, o que aconteceu? O maior pregador latino foi Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval. Ele viveu de 1090 a 1153 depois de Cristo, né? Na nossa era. Agora veja, com Carlos Magno, que viveu aí em 768 a 814, houve uma situação um pouco diferente, e quero dizer um pouco melhor. A palavra de Deus, ela ficou de mais fácil acesso. Em muitas igrejas, a Bíblia era lida em latim, de uma maneira que a população não entendia. Então a celebração era feita em latim, os textos não podiam ser traduzidos do latim para as pessoas que ouviam. E então Carlos Magno, ele resolve então fazer a pregação na língua do povo. Fazer uma pregação de uma maneira que as pessoas ouvissem e entendessem aquilo que estava sendo dito. Por exemplo, se eu chegasse aqui para vocês e me pronunciasse em russo, em ucraniano, né? Ou, por exemplo, em chinês, em mandarim, em japonês, em kanji, né? Talvez vocês aí, se não conhecessem a língua, não entenderiam nada do que eu estou falando. Então a mensagem não teria valor. Agora veja, Carlos Magno teve a preocupação então de traduzir a linguagem para o povo. Então ele entendia o latim e transmitia ao povo, na linguagem do povo, aquilo que eles precisavam saber sobre Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer, sermos tradutores, pessoas que levam a palavra de Deus com clareza, de maneira com que as pessoas entendam aquilo que estão ouvindo. Vamos adiante. Bom, depois de Carlos Magno então, e depois aí, né, nós tivemos então a grande inovação, que foi dada então pela Reforma Protestante, que ela foi tornar a Bíblia como centro da pregação. O fato de trazer a linguagem da Bíblia em latim
fazia com que as pessoas então não enxergassem a verdade. E então era mais focado, era mais apresentado então liturgias para as pessoas nas igrejas, e não se apresentava um entendimento da verdade. Pessoas então como Martinho Lutero, João Calvino, fizeram da Bíblia o centro da pregação, a verdade o centro da pregação. E muitas pessoas, ao ouvirem a pregação de maneira verdadeira, abriram os olhos e viram que os costumes, as manias, os rituais que elas praticavam não tinham nada a ver com a vontade de Deus para a vida delas. Um exemplo, a maneira apresentada pela Bíblia como batismo, por exemplo, é o batismo por imersão. Mas algumas denominações fazem o batismo por aspersão. Agora veja, o que a Bíblia apresenta? A Bíblia apresenta a verdade. Então qual é o tipo de batismo bíblico que é o correto? O que a Bíblia apresenta. Então o meu batismo deve ser como? Por imersão e não por aspersão. Então eu devo ficar com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus então apresenta deve ser aquilo que eu sigo. E foi assim exatamente que Lutero, João Calvino fizeram chegar ao povo. Lutero então, ele foi a pessoa que fez a tradução da Bíblia do latim para a língua alemã, para que as pessoas da Alemanha então pudessem entender a Bíblia. João Calvino também foi um grande pregador da palavra de Deus, e levou a palavra de Deus de maneira com que as pessoas entendessem. Tá? A Bíblia então passa a se tornar o centro da pregação, aquilo que realmente deve ser pregado. E queridos, eu quero dizer para você do fundo do meu coração, você deve pregar a palavra de Deus e deve ficar com aquilo que está escrito. Às vezes você começa a fazer um achismo, né? Pegar somente da palavra de Deus aquilo que te interessa. Mas eu quero dizer para você que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela que deve ser o parâmetro para a sua verdade. É aqui que você deve encontrar a verdade. É aqui que você deve encontrar o caminho para a sua salvação. A vontade de Deus deve ser predominante na sua vida. O que acontece é que às vezes nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que deve estar acima da nossa vontade. Tá bem? Então veja, Martinho Lutero e João Calvino expuseram quase todos os livros da Bíblia em forma de comentários que ainda hoje possuem vasta aceitação acadêmica e espiritual. Por exemplo, algumas igrejas hoje, elas têm como base a Bíblia, mas também os fundamentos, o calvinismo, né? Aquilo que João Calvino pregava, e elas direcionam o seu comentário bíblico, direcionam as suas pregações em cima daquilo que Calvino dizia. Então veja, pessoas, homens de Deus, que levavam a palavra de Deus para as pessoas ouvirem, pessoas usadas por Deus para levar a verdade a todas as nações. Vamos adiante. Enquanto Lutero enfatizava o conteúdo da pregação do Evangelho, que era justificação pela fé, aí veja a importância da boa eloquência. Melanchthon ressaltava o método e a forma da pregação. Às vezes Lutero, na sua grande e boa intenção, tinha a maneira de apresentar a justificação pela fé. Mas veja, a preocupação, por exemplo, de Melanchthon foi como apresentar então a verdade. Eu vou falar sobre justificação pela fé, mas de que maneira que eu vou apresentar isso? Qual seria a maneira correta de apresentar esse assunto? Então veja, como humanista convertido, Melanchthon escreveu em 1519 a primeira retórica evangélica, seguida de 2 publicações homiléticas, em 1528 e em 1535, respectivamente. Melanchthon sugeriu enfatizar a unidade, um centro organizador, um pensamento principal para o texto a ser pregado. Ou seja, eu vou pregar sobre justificação pela fé, eu vou ter que ter um esquema para pregar sobre esse assunto. E veja, a pregação de Melanchthon deveria ser da seguinte forma. De acordo com a homilética de Melanchthon, toda pregação deveria ter uma introdução, deveria ter um tema, a disposição, a exposição do texto e a conclusão. Então veja, um sermão estruturado. Eu vou apresentar para vocês, de maneira, conversando com vocês, e com menos tempo que esse sermão deve ser apresentado, eu vou usar um texto bíblico para apresentar um sermão na estrutura que Melanchthon se refere, tá bem? Vamos adiante?
Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, no verso 19 ao verso 26. Então eu vou fazer com vocês agora um exemplo de sermão estruturado nessa maneira aí, na visão, na maneira que Melanchthon pede para que se faça. Um sermão que tenha introdução, que tenha tema, disposição, exposição do texto e conclusão. Veja, eu poderia começar com a introdução e perguntar para você que se chama, por exemplo, cristão. Veja que tudo que eu falar agora vai ser relacionado à introdução. Hoje no mundo nós temos várias pessoas que se autodenominam cristãos. Você pergunta para alguém qual é a sua religião, ele diz, eu sou cristão. Você pergunta para outra pessoa, ele se diz cristão. Mas aí vem a pergunta, quem são os cristãos? Ou o que é ser cristão? Veja que até esse ponto eu estou fazendo uma introdução sobre o tema que eu vou pegar. E o tema que diz aí em Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 26, é exatamente sobre os cristãos, ou a primeira vez que um grupo de pessoas foi chamado por cristãos. Qual é o tema do meu sermão? Quem são os cristãos? Então veja, vamos então agora fazer a disposição. Eu vou fazer a exposição do texto, eu vou ler o texto de Atos para vocês e depois eu vou fazer alguns comentários sobre o texto. Então eu exponho o texto e faço então a disposição. Você pode fazer a exposição, a ordem aí não é importante. O tema você pode apresentar primeiro, a introdução depois. A ordem você pode alterar. Mas veja só então a leitura do texto aqui de Atos, vou ler então do verso 19 ao verso 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram então Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E todos por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que eu fiz aqui foi a exposição do texto, ou seja, eu li o texto para vocês. Agora vai vir a disposição, ou seja, eu vou fazer alguns comentários sobre o texto para que você identifique quem são os cristãos. Lembra que é o tema do sermão que eu estou apresentando para vocês. Então veja, nós podemos identificar no texto que a marca básica do cristão é crer e se converter. Veja, de acordo com o verso 21, nós lemos aqui o seguinte: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, para que você seja um cristão, para que você tenha a marca básica de um cristão, você tem que crer. E quando você crê, você tem que mudar de vida, você tem que se converter. Se você andava numa vida longe de Cristo, numa vida de pecado, você tem que então mudar de vida. Marca básica daquele que quer se chamar de cristão: crer e se converter. Crer e conversão. Veja, o que eu estou fazendo aqui nada mais é que a disposição, então a explanação do assunto. Outra situação, se você olhar no verso 23, você vai ver que todo cristão tem a graça de Deus derramada na sua vida. Um dia todos nós, todos aqueles que aceitaram a Cristo, estão debaixo da graça. E a graça de Deus então nos cobre. Se temos algum problema com o pecado, temos então nosso advogado, aquele que então nos defende do pecado, aquele que pagou o preço pelo nosso pecado. E estamos então debaixo da graça. Mas veja que quem está debaixo da graça é uma pessoa convertida, uma pessoa que mudou de vida e vive em conformidade com a palavra de Deus. Então veja, característica do cristão: viver na graça. E quem vive na graça, meu querido, guarda a lei de Deus, viu?
Continuando, alegrou-se e se exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Olha só outra característica do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão permanece no Senhor. Ele não fica somente quando precisa, ou ele só vai na igreja quando dá uma dor de barriga ou quando tem uma necessidade. Ele é uma pessoa que vive 24 horas permanecendo de acordo com a vontade de Deus. E aí, você está fazendo uma autoanálise? Você é um verdadeiro cristão? Você está se enquadrando com o texto bíblico? Vamos continuar dizendo aqui o que a palavra de Deus nos diz agora no verso 24. Porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Veja que o verdadeiro cristão também é uma pessoa cheia de Espírito Santo e cheia de fé. Uma pessoa que crê, mesmo não vendo. E uma pessoa dirigida e movida pelo Espírito Santo. Você quer ser um bom pregador, um pregador cristão? Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. E olha só, e muita gente se uniu ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo move as pessoas a se unir a Cristo. Características do verdadeiro cristão. Continuando ainda, se nós lermos, né? O verso 26, veja, será que eu preciso ir na igreja? Quando você vai pregar para uma pessoa, a pessoa fala assim, eu acredito em Deus, né? Eu sou cristão, mas não vou na igreja. Olha a característica do cristão, que diz aqui no verso 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Veja que o verdadeiro cristão, aqui nós conseguimos observar duas características. Ele se reúne numa igreja, ele participa de um corpo, que a igreja é o corpo de Cristo. E veja, o verdadeiro cristão também, ele ensina e é ensinado. Ele participa de um aprendizado sobre a palavra de Deus. Veja que aqui há uma preocupação em estar na igreja e há uma preocupação em ensinar aquilo que é dito. Agora vem a conclusão. Veja que então nós fizemos uma introdução, nós apresentamos o tema, e veja que em poucos minutos, né, nós fizemos a exposição e a disposição. Esse sermonete, vamos dizer assim, que eu fiz com vocês, eu gastei alguns minutinhos. Você na sua igreja poderia falar sobre o assunto e enriquecê-lo mais, e gastar aí 35 minutos, talvez 40 minutos sobre o assunto. Quero dizer que existem dois tipos de sermão. O sermão bom e o sermão longo. Às vezes quando está muito longo é porque o sermão não está bom, tá? Então às vezes se você gastar 35, 40 minutos com o sermão, eu acredito ser o tempo suficiente para você discorrer o assunto e transmitir a mensagem. Mas às vezes nós falamos e falamos coisas que não tem nada a ver, misturamos histórias, fugimos do assunto, entramos em assuntos diferenciados, né? Depois até nem lembramos do que estávamos falando, né? E aí acaba se tornando um sermão longo e não tão bom, né? Chato como uma espada, né? E não cortante como uma espada que penetra no coração. Então veja, que o seu sermão seja bom. Tempo de duração do seu sermão, da sua mensagem, talvez aí uns 30, 35 minutos, para que seja bom e que não canse as pessoas. E apresente com clareza a palavra de Deus. Bom, mas vamos falar da conclusão. Então qual seria a conclusão para esse sermão que nós estamos falando? A conclusão seria o apelo e fazer a pessoa pensar, e aí, você é um verdadeiro cristão? Você tem vivido com as características que deve viver um verdadeiro cristão? E aí, como conclusão, entraria o apelo, né? Será que você não quer hoje mudar de vida e viver como um verdadeiro cristão? Seguir o exemplo dos verdadeiros cristãos ou dos primeiros cristãos, pessoas que criam, pessoas que se converteram a Deus e viveram em conformidade, pessoas que frequentavam uma igreja, pessoas que ensinavam outras pessoas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tinham fé. Então veja, concluindo o sermão, você conclui, chega ao final, apela a pessoa e traz a pessoa para Cristo Jesus. Esse é o teu objetivo. Se você não estiver pregando para salvar pessoas, para que você está pregando então? Você deve sim levar pessoas a Cristo Jesus. O teu sermão deve sim ter começo, meio e fim. E no final, as pessoas ao ouvirem, devem estar de maneira consciente, sensibilizadas a servir a Deus e nunca mais se separar da palavra de Deus. Bom, estamos chegando ao fim e eu queria deixar para vocês então o nosso e-mail para dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida do que foi decorrido na aula de hoje, esse assunto está na apostila de vocês,
Tá? Se você pegar na apostila aquilo que nós falamos, nós levamos aí a apostila, algumas páginas, tudo aquilo que nós falamos, você vai encontrar no começo da sua apostila. Mas mesmo assim, se surgir alguma dúvida, nós estamos à disposição para responder a sua dúvida através do e-mail. E o e-mail é alunoead@fatec.com.br. O meu nome é professor João Braz e eu estarei à sua disposição. E nas nossas próximas aulas, então, eu estarei respondendo a sua dúvida, se você estiver. Tá bem? Eu quero que você fique com a paz do nosso Senhor e tenha então uma boa semana e te espero aqui novamente segunda-feira que vem para mais uma aula sobre homilética, tá bem? Uma boa noite para você.